A gente, enquanto população negra, avançou muito, mas a gente parou na perspectiva da representatividade. Olá, eu sou a Ana Couto, sou CEO da agência Ana Couto e da Laje, e estamos aqui para fazer mais um movimento para impulsionar o valor das pessoas e das organizações brasileiras. A gente adora essa temática e essa iniciativa do podcast Faz e Fala, que é para trazer o valor da brasilidade, e a gente aqui vai conversar com pessoas incríveis, pessoas que têm uma jornada que sabem quem elas são, sabem o que elas fazem e sabem falar muito bem e estão criando muito valor em torno do que elas estão fazendo. Então, esse é o propósito desse podcast, trazer conversas interessantes para inspirar, não só abrir a cabeça, mas também inspirar ações que a gente precisa cada vez mais agir para o nosso valor presente do Brasilidade. Então, estamos aqui com a nossa primeira convidada e eu estou muito honrada de estar aqui com a Adriana Barbosa, uma pessoa que tem uma história incrível, que a gente se conheceu há pouco tempo, mas quando eu fui ver, eu falei, gente, que jornada linda que você tem. Essa conversa sobre, né, a Feira Preta, que foi a sua jornada, o Hub Preto, e essa visão sua de empreendedorismo com impacto, né, o impacto social que isso causa, que isso tem, e que eu sempre falei que o Brasil é um país tão empreendedor, mas que pode muito mais se a gente estruturar bases mais sólidas, tá vendo? Sabia que isso ia cair alguma hora para o empreendedorismo brasileiro, né? Ele tem uma potência muito grande. Então, eu queria que você começasse falando da sua história, que eu já sei que é linda. Eu sempre falo que a gente, né, nos Estados Unidos, que a gente, enfim, que eu morei muitos anos, tem sempre a história do empreendedor, da jornada, da garagem, né, da porta da garagem do Steve Jobs, do Bill Gates. Conta da sua porta da sua garagem. Ai, Vamos lá. primeiro, agradecer o convite, Ana, de estar aqui. Eu sou muito simpatizante, né, da sua jornada também, tudo que você tem contribuído com as empresas brasileiras. E minha jornada é de uma empresa brasileira que começa a partir do matriarcado, eu digo, da minha família, né? Eu fui educada por bisavó, por avó, por mãe, e eu aprendi com elas essa questão de primeiramente, atuar em comunidade, atuar em rede. Então, eu digo que foi minha primeira comunidade, né? E segundo, entender essa lógica do empreendedorismo que lá atrás começou pela civirologia, Adoro pela, esse nome, adoro esse pela termo. possibilidade de você se virar. Então, tradicionalmente, na minha família, muitas gerações trabalharam como empregadas domésticas. Minha bisavó já passava dos 80 anos, muito astuta, sempre criava coisas, muito criativa para poder complementar a renda de casa. Começou com coxinha, depois vendeu marmitex, depois resolveu abrir a porta da nossa casa para fazer um restaurante de comida Maravilhoso. caseira, e ela estava sempre inovando. E quando eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 15 anos, e eu tive um primeiro sonho que foi trabalhar numa gravadora musical. Eu sempre gostei de música e fui trabalhar na gravadora do filho da Elis Regina, do João Marcelo Boscoli. E fiquei uns 2 anos realizando meu sonho, que era levar os artistas para as rádios para poder divulgar o som desses artistas. No final da década de 90, início dos anos 2000, já estava acontecendo no Brasil a questão de você produzir música e também a questão da pirataria. Então, o mercado fonográfico, ele já não tinha mais o mesmo, Estrutura, a mesma né? estrutura que tinha antes, né? Essa questão de você produzir música pela internet, você mesmo ter a sua produção autoral. Então, a finalidade das gravadoras, elas já estavam mudando um pouco. E aí, eu acabei ficando desempregada e recorri à sabedoria da minha bisavó, que era o que você tinha em mãos, né, o que você Tá bom. sabia fazer, e a primeira rede de relacionamentos. Ela começou com o que ela tinha em casa, que era peito de frango e farinha de trigo, e fazer as coxinhas, e a gente ia vender pro entorno ali da nossa rua. Quando eu fiquei desempregada, eu comecei a vender minhas roupas, montei um brechó, chamava Brechó da Troca, tinha 20 anos, e à medida Tá que eu bom. ia fazendo as feiras de rua, foi que veio a oportunidade de construir a Feira Preta. Nesse início dos anos 2000, em São Paulo, tinha uma cena muito forte de feiras alternativas. Então, Mercado Mundo Mix, tinha a Feira da Pompeia, a Feira da Vila Madalena, muitas feiras. E foi aí que eu decidi criar uma feira,
para dar visibilidade para pessoas que estavam como eu tentando sobreviver, porque o que eu estava fazendo era pura sobrevivência, pura civirologia, né. Eu comecei vendendo minhas roupas, depois eu comecei a fazer acessórios e na 25 de março comprar peças e montar bijuteria. Aí eu comecei a vender essas bijuterias em botecos de samba ali na região da Consolação. E aí, olhando esse contexto das feiras de ruas e as pessoas que estavam lá ali tentando sobreviver a partir da sua criatividade, foi que veio o desejo de criar a Feira Preta. Na época também tinha uma cena muito forte na Vila Madalena de black music, de música negra, então muitas casas noturnas, Balafon, Blém Blém, muitas casas noturnas de que tocava música negra e um fluxo de jovens negros para ouvir música, muitos jovens vindo de regiões periféricas, mas para aquela região que não era uma região de tradição, de população negra como moradora, mas que ajudava a construir esse caldo cultural. E eu lembro de olhar aquela cena da música negra na região, aquele fluxo, né, os artistas, toda uma cadeia produtiva, mas no final da noite, eu não tinha carro, então eu voltava de ônibus na madrugada, então eu via o fluxo no final da festa, de recolher, né, a sangria, que é você pegar o dinheiro da bilheteria, o dinheiro do bar, de apurar quanto deu à noite. E aí era só uma pessoa que ficava com essa grana, que era o dono da casa noturna, que normalmente era uma pessoa branca, era música negra, público negro, cadeia produtiva negra, mas as pessoas negras não estavam acumulando riqueza. E foi aí que eu decidi criar a Feira Preta na Benedito Calixto em 2002, como um Legal. primeiro movimento que estava olhando para a questão do potencial criativo, da cultura negra, mas também do potencial empreendedor, né. E o que que é essa cultura preta? Você fala música, porque pra gente no Brasil é uma coisa meio integrada, né, Sim. de a gente sempre carioca, funk, samba, Uhum. o que que é essa música? O que que é essa cultura que você conseguiu pensar e olhar e dar uma Olha, visão tão de assim, eu construí a minha meu repertório cultural a partir da cultura afro-americana, porque São Paulo tinha uma conexão muito forte com a cultura afro-americana, com os filmes do Spike Lee, com exato, com hip hop, enfim, com uma cena de cultura afro-americana, mas que de alguma forma refletia na cena de São Paulo. Então, quando eu comecei, tinha o Racionais MCs, né, no auge da sua carreira, maravilhoso. ganhando prêmios da MTV, tinha programa, o Yo MTV Rap na MTV também, com várias pessoas, né, vários artistas negros trazendo a perspectiva da música, mas tinha uma cena também muito forte do grafite, né, das artes visuais e também das artes cênicas, os coletivos de teatro, então de teatro e de audiovisual. Do audiovisual, Dogma Feijoada, que foi um coletivo que saiu da USP com os 13 cineastas negros, que tem o Jefferson Day, que hoje, né, é super Sim, sim. cineasta, até, a companhia de teatro Os Crespos. Então, essa cena da coletividade, trazendo uma perspectiva da cultura negra, mas com uma reivindicação, ativista, né, na época tinha uma pegada ativista, mas tinha uma qualidade estética muito forte em Muito relação forte. à produção cultural. É. Quando eu penso fazer a Feira Preta, eu não olho só para a música, eu olho para todo esse caldo cultural, da literatura, das artes visuais, da moda, da gastronomia, do streetball, do basquete. É. Então era uma junção trazendo essa questão da cultura negra na centralidade e no processo criativo e intelectual de pessoas negras que estavam tentando pautar, a questão da transformação social pela cultura, pelo ativismo. É. E era interessante porque, assim, era uma época, também com o início das ações afirmativas, né, das cotas nas universidades, as pessoas indo para a rua para falar dos seus cabelos, né, a marcha do Orgulho Crespo, Encrespa Geral, ou seja, tinha um campo muito fértil em relação às pessoas, se posicionarem em relação à sua identidade a partir da valorização da cultura negra. E com o avanço da internet, das redes sociais, isso foi ganhando um caldo muito Sim, forte. sim, E sim, tudo isso foi um cenário para a Feira Preta sim. se desenvolver, florescer e virar a referência que é hoje.
Importante também que é um movimento que nos Estados Unidos aconteceu muitos anos antes, né, e Sim. chegou no Brasil, sei lá, com 30 anos de atraso, de certa Uhum, forma, né. uhum. E como é que é a sua formação? Me fala um pouco da sua formação, além porque fala coisas muito modernas, né, Uhum, do ecossistema, da uhum, questão da comunidade, de uhum, trazer o seu talento, de olhar, uhum, ter um olhar crítico analítico sobre a sua história. Como é que você adquiriu uhum. esses skills, né, esse talento de olhar o problema, mas de uma forma muito analítica e propositiva, que eu acho que esse é o grande trunfo do empreendedor, né, ele olha Sim. e fala assim: "Posso transformar E isso propõe em algo de soluções, né. valor". Sim. Exato. Olha, assim, Você fez eu faculdade, me conta um pouco sim, da sua. sim, a primeira, faculdade que eu entrei foi moda, que eu sempre gostei de moda, mas aí falaram pra mim: "Ai, moda não vai dar dinheiro não". Aí eu É, fui para marketing, aí de marketing eu pulei para produção cultural até fazer minha especialização na ECA, na USP, no CELAC, que é o Centro de Estudos Latino-Americano. E na USP, me ajudou, me ampliou muito, assim, né, novamente ampliação de repertório, porque trouxe essa perspectiva de uma profundidade na brasilidade, do que exato, representa a cultura brasileira, né, com exato. todas as suas matrizes, né, matrizes, indígenas, africanas, europeias, mas também o olhar para a cultura, da América Latina. Então, a partir daí, eu me propus que eu ia ser, ia me transformar numa produtora cultural. Então, comecei a me dedicar para isso, a frequentar vários cursos, assim, cursos livres de Senac, na época Marte Cultural, Cultura e Mercado, muita coisa, cursos livres. Legal. Mas teve um processo de transição muito interessante de contexto mais macro, que foi, o Gil, quando assume o Ministério da Cultura, ele traz uma perspectiva interessante sobre economia criativa, né, sobre tecnologia, cultura e pensamento. Só que, passando uma década depois, começa a entrar no Brasil o contexto dos negócios de impacto, do empreendedorismo de impacto, com um conceito que foi, construído pelo né, reconhecido como Nobel da Paz, o Mohamed Yunus, né, na Índia, Sim, quando ele sim, cria o Grameen Bank e traz o crédito para a população mais vulnerável, sobretudo para mulheres. sim. Esse conceito chega no Brasil e o que tinha um contexto forte de recurso na área da cultura passa a migrar para o campo do empreendedorismo, o Uhum. empreendedorismo com impacto. E aí eu faço essa migração de produção cultural, embora a minha raiz é da produção cultural, para me especializar no empreendedorismo com impacto social. E aí eu passo a fazer parte de vários programas de incubação, aceleração, dos principais programas Que de legal. incubação e aceleração que aconteceram no Brasil, eu fiz parte. Então a Feira Preta foi o primeiro negócio social no Brasil com recorte racial reconhecido, certificado, né, É. pela Artemisa, depois passo pela Endeavor, Quintessa, várias aceleradoras, e aí me A torno década uma de 90, na década dos 2000, anos 2000, 2000 já. de 2000 a É, 2010, depois 2010 vem primeiro a figura do empreendedor de impacto, exato, depois de uma década depois vai para o negócio, você sai da exato. centralidade da pessoa enquanto líder e Sim, vai para a solução. Qual é o exato. negócio que resolve os problemas, né, do Sim, Brasil, a complexidade do Brasil. E aí eu vou me especializando nesse lugar, até criar um ecossistema, porque aí eu começo a desenvolver o pensamento analítico e o pensamento sistêmico. Eu fui exato. entendendo que para fazer a feira, eu comecei a feira pequenininha, com 40 empreendedores, mas para ela existir, eu fui compreendendo que eu precisava desenvolver outras coisas para avançar. Então eu ia para as empresas para captar recurso e as empresas falavam: "Mas o público negro não consome". E Uau! eu falava assim: "Mas Como assim? eu consumo pasta de dente, margarina, tudo, como é que o público negro não É uma consome?". "Ah, mas não tem dados". Aí eu começo a produzir, né. 50% da população brasileira, como é que pode, né? Aí eu começo a produzir dados, me junto com o Instituto Locomotiva, com o Plano CDE e produzir dados. Aí eu produzia essas pesquisas e levava e falava assim: "Ó, tá aqui, ó, 1,7 trilhões".
Só que não avançava. Eu falava, mas por que 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 miopia, né? assim, contra fatos não há argumentos, assim, tem um Claro. fato aqui, tem uma ciência que tem os dados, que era falta de dados, aqui estão os dados. Aí eu fui entender que, tipo, não era só os dados, precisava se construir uma narrativa. Aí eu comecei a investir em comunicação, em levar essas pesquisas para veículos de comunicação, pautar Jornal Nacional, pautar vários Globo News, vários cadernos de mercado, de negócio, levando esses números para construir essa narrativa. E depois eu comecei a olhar também na perspectiva das políticas públicas. Isso ajudou muito Você foi a eu fui estrutura estruturando e toda assim, uma de visão. maneira muito consciente e estratégica, É, assim, sobretudo no campo do impacto. Eu ia para os eventos mesmo e levantava o dedinho e falava: "Gente, a gente está discutindo o futuro, finanças de futuro, mas uma parte da população não está inserida e a gente precisa olhar claro, para isso". claro. Então eu comecei a fazer esse movimento de formiguinha mesmo, de ir nos lugares e plantar a sementinha ali de que a população negra precisava ser vista para além da lente da vulnerabilidade. E Total. aí eu comecei a produzir dados, a formar os empreendedores, o processo educativo dos empreendedores, a pautar o processo de crédito, a pautar a comunicação para a construção de narrativas. Eu fui fazendo movimentos sistêmicos até construir um ecossistema, né? Incrível, incrível. Você é a offer brasileira, né? Não é? Eu acho, não há dúvida. Me fala dentro dessa desafio, assim, essa tua visão muito analítica, né, e Uhum, muito olhando o que que precisa para chegar lá. uhum. Tem jornadas de desistência, difícil persistir, né? E imagino que essa jornada, fica até pensando, pô, 50% da população brasileira, né? Totalmente até diferente dos Estados Unidos, que é 14%, Sim. né? Por que isso? Me conta um pouco, aonde foram os momentos de baixa, quais foram os momentos que você falou, é isso, eu preciso fazer essa diferença e persistir nessa jornada empreendedora, né? Porque não é só o empreendedorismo, é uma mudança de paradigma do Brasil se ver, né, É, como uma mudança de brasilidade, cultura, né? uma mudança de cultura, tão importante, né? Ai, não tem um dia que eu não pense Não, vamos lá, não, essa é o papel, que eu não como é importante. pense, nas fragilidades do que o contexto né, atravessa o nosso dia a dia, né. E eu nunca deixei de não olhar para isso, para essas fragilidades e vulnerabilidades e trazer isso como uma perspectiva na minha trajetória empreendedora. Porque quando fala de empreendedorismo, o imaginário que foi construído no Brasil é empreendedorismo glamorizado. Ai, você é dono do seu negócio, então tudo vai dar certo, você tem dinheiro, você e na Dona do seu verdade tempo, né? Não cara, é isso. como empreendedor, você trabalha muito, absurdamente. O seu nível de Muito, responsabilidade, de corresponsabilidade com as pessoas que fazem parte do seu time, ela é muito grande. E tem muitos altos e baixos, assim, na muitos, jornada empreendedora. Eu muito. já fracassei várias vezes. Eu tenho a Feira Preta como negócio, mas já criei vários negócios, de food truck a marca de roupa, balada. Eu fiz muita coisa. É legal. E o que me permite hoje ter uma experiência. Aí eu falo que o Brasil não tem uma cultura de celebração do fracasso, tem uma cultura de celebração do sucesso. Eu sou daquela que é legal a gente olhar para o fracasso, porque à medida que eu fracasso e eu conto a minha história para você, Total, eu vou eu te vou falar: aprender. "Amor, não vai por esse caminho não", porque eu já fui lá e eu caí, entendeu? Aquele lá tem Aprende. buraco, não vai porque tem um buraquinho ali. É, Então né, olho para essa jornada empreendedora e o que me faz, avançar é a resiliência de ter passado por muitos altos sim, e sim, baixos, sim, sim. coisas que têm a ver com a nossa gestão, acho que sim, tem erros no processo, tem vezes que você toma decisões erradas, mas tem um contexto macro que vai Sim. também influenciar no sucesso ou não, ou no insucesso do que você faz, né. Aham. E você traz temáticas que é engraçado, porque a gente fica olhando muito os Estados Unidos, né? Então a Brené Brown fala de vulnerabilidade, Hum, a gente fala de ecossistema, fala de erro, da cultura do erro, e como você está trazendo isso para o Brasil de uma forma tão autêntica e tão uhum, real. Eu acho que essa questão da cultura do erro no Brasil é super importante da sim. gente trazer, porque é isso, né? Se você não errar, você não vai É, acertar. senão a gente fica Se forjado ao sucesso, e é um É, sucesso que ele não se não se sustenta. sustenta, não Ele se com tanta sustenta. coisa que a gente tem, não tem como você dar certo 100% sempre. Não, que chato, né, tá É. certo 100% sempre. É muito chato, porque aí você não tem mais conversa.
Me fala um pouco dessa tua, você, né, reconfigurou de certa forma a questão do impacto. A gente está falando muito, né, da evolução do ISD, da diversidade, para o impacto social. Me fala como é que foi essa transição e o que que é esse teu trabalho. Olha, eu quando comecei, né, tem um resquício aí da década de Inovação social, né? é. Na década de 80 a gente falava no Brasil de fome, né, daí de comer quem tem fome, Betinho, depois você passa mais uma década, 90, a gente começa a falar de violência, então chacina vigário geral, as coisas que aconteciam, e as organizações sociais, a filantropia olhando para os territórios. Aí mais para frente, Gil assumindo, a gente começa a olhar para a cultura, e esses jovens que estavam dentro dos territórios passando por formação, passa a se profissionalizar, né, seja no esporte, seja na cultura. E aí a gente pula mais uma década e vai para o campo dessa liderança empreendedora. Eu fui acompanhando a cada década os processos de transformação. Então, a gente Muito bom. falava na década de 80 de fome e falava de pichote, da violência, É mas verdade. no contexto da pandemia a gente voltou a falar de fome, né? Sim, A gente com olha para o certeza. Não contexto hoje, solucionou esse não problema, solucionou né? o Talvez a genocídio. fome, mas a pobreza não, É, né? o genocídio de jovens negros, o último Sim, carnaval agora, o quanto isso, Mangueira traz isso muito sim, explícito, sim. né, de como a violência ainda assola o Brasil. Então, essa minha trajetória, ela olha para todos esses grandes marcos e tenta se inserir, olhando o contexto do presente, que é o que eu faço, o que que ele pode aportar para o contexto que a gente tem hoje. A minha organização tem 23 anos. É incrível. Então, quando a gente começou, o contexto racial no Brasil era outro. A gente nem falava de ESG, não existia. A gente Não, falava de filantropia. exato. Depois a gente evoluiu para o investimento social privado, que não era só simplesmente a doação do recurso, mas a gente vai para um lugar em que, sim, as empresas, as fundações, eles vão aportar recurso, mas você precisa, é um impacto que você precisa fazer. Tem que ter métricas, indicadores, a lógica é outra. Exato. E aí a gente vai para o ESG e tenta conciliar os aspectos ambientais, os aspectos sociais, os aspectos de governança para dentro da empresa, dentro de uma entrega que precisa ser feita para a sociedade. Então, toda a jornada da Feira Preta foi acompanhar tudo isso e se adaptar diante do contexto do presente, sem esquecer aquilo que nos construiu enquanto a nossa essência, que é olhar a prosperidade econômica da população negra no Brasil, e a gente foi adaptando esse lugar da mobilidade social, da ascensão econômica, a partir dessas grandes Total. transformações. E por isso que hoje o pensamento, a evolução, ele é de ecossistema, porque pensar em prosperidade econômica, ele vai passar por muitos Isso, contextos. Não, muitos não vai dar contextos. para falar só sobre dinheiro. Eu vou ter que falar sobre subjetividades, eu vou ter que falar sobre criatividade, sobre acesso à tecnologia, sobre políticas Significado. públicas, sobre uma série de perspectivas, É. né? E é muito interessante que você é um branding, né? Realmente, a Feira Preta é um branding porque ela evolui com o contexto. Uma das coisas que a gente fala muito no branding é a gestão de valor contínua, porque Hum, se você não se adaptar ao contexto, sim. você morre, né? Você não vai. Então, você está o tempo todo ligada no contexto, se adaptando ao contexto e responsiva ao contexto, né? É Criando. interessante você falar isso, porque em 2016, quando a gente quebrou, a gente estava fazendo 15 anos. E aí, quando eu fiquei um ano, não fiquei em sabático, eu ainda não cheguei nesse luxo, mas, Nem eu, ainda estou a 60, já 60, não cheguei num sabático mas eu ainda, mas fiquei um vamos. ano tentando entender o que tinha acontecido. E aí eu tinha me dado conta que aquela visão, missão que a gente tinha escrito, ela tinha se modificado e a gente Exato, não tinha se dado conta, que é a história da marca, né? Como é você, exato. É. há 15 anos atrás eu tinha construído uma marca que ele estava compatível com 15 anos atrás. Exato. E eu trabalhei para esse contexto ser mudado. A missão, a visão, ele Você ajudou. conseguiu Consegui, chegar. mas aí quando eu cheguei lá, eu não tinha me dado conta que aquela transformação tinha Que acontecido. legal, né? Que É, bonito. e no geral as marcas acho que padecem um pouco desse problema Total. de construir uma missão e uma visão e trabalhar para aquilo e de repente chegar e não se dar conta que aquilo Exatamente. já o contexto é outro. Exatamente. E aí é interessante, até pela ótica do branding, que missão e visão, a gente trabalha isso porque tem um tempo determinado que você chega, né? Uhum, Então, visão, 5 anos, 10 anos, 15 anos, missão também, mas o propósito, não. sim, O propósito é essa sim. energia
e eu vi um podcast seu falando que você foi pegar um emprego, né? Que você tinha uma Hum, filha, que você hum, precisava, né? Todos sim, nós precisamos viver sim. financeiramente. E aí você viu ali que o teu É, propósito. tava. Conta um pouco disso, Ai, porque a gente acredita que as empresas que têm propósito, eles são infinitas, a energia do infinito, é, né? uma energia, É uma missão e visão energia muda, que. mas propósito não, porque Exatamente. você Essa existe é a para tua aquilo. energia, É. né? De mudança. E foi o que aconteceu. Dessa história dos altos e baixos, sem glamour nenhum, eu decidi, quando a minha filha nasceu, voltar para uma empresa e trabalhar e ter CCLT, ter seguro-saúde, ter as coisas mais Básica. básicas para poder dar conta da minha filha. E aí teve uma hora que eu não aguentei, assim, eu tinha uma posição boa, eu tinha um salário maravilhoso, eu estava ascendendo dentro da empresa, Imagino. mas eu não co eu falava: Seu "Cara, chamado. mas não é isso, assim, eu quero fazer a feira preta". E aí Aham, foi quando eu saí para fazer a feira de 15 anos, foi que essa que eu legal. quebrei. Que aí eu falo para minha chefe: eu quero voltar a fazer feira preta". E ela falou assim: "Cara, agora que eu te promover como gerente", eu falo: "Porra, mas eu agradeço, mas eu quero voltar". E aí eu volto, vou fazer a feira Aí vai e f aprender, e né? fico Aí extremamente endividada. Aí então, tipo, se eu tinha minimamente uma classe média morando com a minha filha, eu vou morar numa kitnet você de volta os 30 degraus metros na atrás. República sem dinheiro, era o meu medo. E daquilo o medo era real, tinha Sim. acontecido. E aí eu volto para ela, né, para essa chefe e falo assim: "Não deu certo, me chama de novo?". Ela: "Não, você tem que se responsabilizar pela tomada de decisão Olha que interessante. que você tomou. Precisa sustentar essa decisão". Que E legal. na época eu fiquei com muita raiva, mas depois de tudo que aconteceu, eu acho que ela tomou a decisão certa, porque eu Sim. precisava É, é. aprender e É que nem mãe, né? Ela não ela te acolheu, mas te empurrou de falou: "Não, novo. é Vai, porque é por aí mesmo o seu caminho, assim, sim". não volta para trás. Vem aí o Laboratório de Ideias Faz e Fala, no dia 19 de setembro no Rio de Janeiro. Fique atento, a venda dos ingressos começará logo mais. Muito legal. E me conta um pouco como é que você vê as organizações, né? Porque eu acho que essa passagem também fala muito disso, do papel das organizações, das empresas perante a sociedade, né? E assim, qual é esse compromisso? Eu sempre fiquei muito incomodado também por uma visão meio filantrópica que o Brasil tinha, né? De baixo para cima. E agora eu acho que é um ecossistema que a gente está construindo das Uhum, organizações se responsabilizarem pelo impacto do entorno. sim. Você acha que elas evoluíram? Você, nesse momento aí de, né, trazer essa consciência para as organizações que existe uma população incrível, Uhum. com uma diversidade maravilhosa, com um valor absurdo, evoluiu? Sim, eu sempre acredito no processo evolutivo. Eu também, por isso estamos aqui, né? Eu sim, tem um movimento o próprio SG hoje tem um movimento, eh, de marca, né, do institucional, da empresa, de olhar e tentar influenciar, né, a partir do que a empresa pode entregar para a sociedade. Tem uma quase corresponsabilidade. Agora, quem faz as empresas são as pessoas. Né, o Exatamente. que a gente precisa enquanto humanidade é evoluir, né, e sustentar isso dentro das empresas. Eu sinto que a gente precisa agora dar um novo passo, a gente precisa repactuar, né, a gente precisa olhar um coton que eu vou, assim, né, o que que eu construí, aonde eu estou e para onde eu vou. E isso precisa ser feito de maneira estratégica e sustentar o sistêmico, entendeu? Exatamente. Eu sinto falta um pouco disso, da Sim. gente entender em que momento a gente está e como é que a gente pode evoluir a partir das vocações, assim, porque quando eu olho o campo da filantropia, do investimento social privado, eu eu olho e vejo as empresas ainda olhando muito as mesmas coisas e fazendo as mesmas soluções. Se o problema é complexo, ele é sistêmico, então não dá para todas endereçarem da mesma forma, com as Total. mesmas soluções. É, A gente precisa entender o problema, que ele é complexo, e cada uma aportar uma partezinha. É uma total. engrenagem. Total. Então, você tem É, uma pecinha, eu tenho uma pecinha, a gente vai. exato, exato. Tem alguns movimentos progressistas que eu falo, por exemplo, a Ambev,
eles lançaram o Hub Bora, que é pensar a solução da inclusão produtiva a partir de vários stakeholders, né, que estão olhando também para a inclusão produtiva. Isso é uma experiência interessante, porque é isso, ela não é só ela está olhando, mas tem várias outras que estão olhando e elas sentam e conversam, tá, o problema é esse, o que você, Ambev, vai fazer, o que você, Mercado Livre, vai fazer, o que você, sei lá, Mercado Pago vai fazer para endereçar esse problema. E eu acho que isso deveria ser a referência para tudo, assim, para as organizações da sociedade civil, para o governo deveria também atuar de maneira Deveria, sistêmica com e a certeza, iniciativa com privada e a certeza. academia, entendeu? Todos os ali precisam endereçar de uma maneira mais estratégica. Exato. Porque você tem uma cabeça super estratégica e eu concordo com você. Se as organizações não tiverem essa visão estratégica e principalmente de uma visão de solucionar problema, Sim, né? Solucionar uma dor e não virar um patrocínio, não botar um dinheiro ali para sim, construir uma imagem que muitas vezes não é verdadeira e não está sim. endereçando um problema real, né? A gente precisa deixar, eu acho que as empresas precisam mirar em legados. Qual é o legado que ela É, deixa quando ela aporta o recurso é, financeiro? Como é que ela mensura o investimento que ela faz? Na corresponsabilidade com mesmo, né? responsabilidade A total. gente estava falando agora até, né, com o Leandro aqui, que a gente faz a Feira Preta há 20 e poucos anos e a gente está num momento muito difícil. E esses dias eu estava falando com uma marca, na apresentação eu coloquei, ninguém larga a mão de ninguém num momento como esse, né? E eu fiquei pensando, né, a marca quando diz um não, qual é a corresponsabilidade dela quando ela diz um não? Porque quando eu deixo de fazer, são milhares de pessoas que eu estou deixando de impactar. A feira tem uma cadeia produtiva que é muito grande. Imagina. Desde do arquiteto, engenheiro, a tiazinha da limpeza, o carregador, os holders, os artistas. Tem muita gente envolvida, os empreendedores. Quando eu deixo de fazer, é essa cadeia produtiva que eu estou deixando de impactar. Então, eu acho que quando uma marca entra, ela precisa olhar para isso de uma maneira mais expandida, mais exponencial, não só na aplicação da marca, na ativação que vai, Exato. como é que ela vai construir o Isso é posicionamento o dela. tático, né? Isso é Mas o tático. o residual, ele precisa ser maior do que só É. a exposição da marca, né? Total, total. Eu acho que isso é uma evolução que a gente está buscando, acho que em todo, né, o contexto que a gente fala muito do Brasil, do Brasil, do valor das marcas brasileiras, que tem uma lacuna enorme, né? Tem um Sim. gap de valor por causa um pouco dessa questão, né? Eu fico responsável só pelo meu entorno, eu não olho o problema como um todo, e aí fica todo mundo deixando valor na mesa, Sim, que a porque gente é o fala. tal do valor compartilhado. O Brasil precisa dos brasileiros, O ele Brasil precisa de. é dos brasileiros, Ele né? Aí precisa a de gente ele nós. precisa de nós. Então, todos nós somos corresponsáveis com esse Exatamente. país. Então, É, as marcas são, o governo exato. são, nós, enquanto É, sociedade é. civil, E aí a gente se une muitas vezes para botar a Anitta lá no number one do Spotify, ou a Fernanda Torres no Oscar, mas a gente não está se unindo ainda para para mobilização social. mobilização social de verdade, porque isso é valor compartilhado, né? E valor compartilhado você não tira de ninguém. Me fala um pouco da sua jornada também no mundo, né? O Brasil no mundo, como é que você vê isso? Eu sei que você foi convidada Uhum, lá para sentar com o Obama nos uhum, Estados Unidos, você tem um papel aí de também trazer essa visão de Brasil para o mundo e vice-versa, né? E do mundo para o Brasil. sim, Acho que você é muito antenada com tudo que está sim. evoluindo aí. Como é que você vê isso? Olha, assim, quando eu comecei, a primeira viagem que eu fiz, que foi em 2012, que eu tinha um sonho de conhecer Nova York e tive a oportunidade de ir com parceira do consulado americano, eu falei, caramba, é isso que eu quero, porque quando você vai para um outro lugar, né, ainda nessa questão da ampliação, sou repetitiva da ampliação de repertório, mas é isso mesmo, porque Sim, te faz olhar outras perspectivas, né? E também valorizar o seu próprio país. Por mais que eu exatamente. tenha rodado e tenha ido para muitos países, eu não abro mão do Exato. meu Brasil e eu falo, se eu puder ir para esses lugares, eu quero levar o que a gente construiu aqui, a nossa brasilidade, a nossa Exato. tecnologia feira é uma tecnologia social. Eu quero apresentar aquilo Total. que a gente construiu. Então eu olho o mundo sem fronteiras, assim, sabe? E eu coloco muita energia mesmo para que a gente construa relações, conexões, intercâmbio com esse sexto território que eu chamo de diáspora. Então, não tem fronteiras. Não O tem continente fronteira. africano, né, com seus mais de 50 países, no processo muito triste, né, uma passagem muito triste da humanidade, que é o processo de escravidão, essa população, ela foi
Para o né, mundo para o todo. mundo todo. Então, como é que a gente olha essa população que está no mundo todo, interagindo com cada país e Se fala, né, reconhece, né? traz essa ancestralidade de maneira mais, mais singular, né, preserva, né. Então, o que eu faço é um pouco disso. No ano passado, a gente lançou a Feira Preta em Nova York para um grupo para justamente tentar captar recurso fora e levar a tecnologia para fora. A gente já fez coisas com Bolívia, com Colômbia, Burkina Faso, África do Sul, levando essa tecnologia para fora. A última iniciativa que a gente fez foi via Itamaraty, porque o governo brasileiro tem um programa de cooperação internacional com Burkina Faso, que é um país africano, com o cultivo do algodão. A gente desenvolver tecnologias brasileiras no cultivo do algodão. E aí eu levei 2 estilistas para lá, a Isa, né, da marca Isaac Silva, e a Goya Lopes, que foi uma pioneira em fazer tecelagem, para mostrar para a galera africana como se produzia com design a partir do algodão. Que legal. Para E eles têm um sair. design maravilhoso É, também. tem, mas eles ainda olham de maneira muito artesanal, de como É, você transforma aquele algodão em produto, né? entendi. E depois essa delegação veio para o Brasil, construiu e fez um desfile lindíssimo com aquilo que eles tinham produzido. Então, eu acho que é um Troca pouco disso, linda. como é que a gente leva essa brasilidade e para influenciar em outros É. contextos. Tem que entender a brasilidade, né? Para poder Sim, dar valor a ela é. e trocar, porque E, se é, não e dá, quando a gente entende, é, puxa, é muito nossa, é uma potente. caixa de Pandora que se abre. Quando você entende o Brasil real, né? Eu gosto de viajar também pelo Brasil, quando eu tenho um espaço aqui em São Paulo, mas tem um espaço no Recôncavo Baiano, em Cachoeira, que é uma cidade de 30 mil habitantes. E é lá que surgiu a Irmandade da Boa Morte, que é uma irmandade de mulheres negras que ajudaram a fazer revolução e que quando você vai para os Estados Unidos e buscam referências de feminismo, a Irmandade é a referência. Sim, Então, o que Brasil tem legal. muita história de influência no mundo, entendeu? O que a Muito. gente precisa é parar de olhar Contar. fora. É, A para gente olha muito para fora muito para e fica tentando trazer fora. coisas de fora para dentro. É, Amor, é daqui para lá. vamos assumir esse valor, né? Sim, Daqui para lá. Mega concordo, assim. Essa é uma questão que eu tenho também há 30 anos. Falei, gente, vamos dar valor ao que a gente tem, que é é, incrível, né? Que é um sim, diferencial muito, muito grande. Agora, voltando para a realidade brasileira, né? Que a gente sabe, eu sempre fui empreendedora também, nunca tive carteira assinada. O que você acha que são as grandes barreiras de um empreendedor, falando para quem está nos ouvindo, assim, onde o bicho pega? Eu sei que pega em vários, no nível sim. emocional e pessoal é muito grande, mas em termos de estruturar um negócio e fazer com ele crescer, né? Cara, eu queria trazer a primeira perspectiva da musculatura emocional. Eu acho que a gente precisa falar, assim, desse nível emocional, porque se você não desenvolver musculatura emocional, você não vai ter resiliência para lidar com, com vários desafios que se tem. Porque você tem desafio de um contexto de tributário, né? A gente tem Muito uma carga grande. tributária Eu que, sempre falei isso, que igual às grandes sufoca. empresas, né? Você sai de um pequeno e fica igual a uma Coca-Cola. Coca-Cola. É A muito nossa carga difícil. tributária, ela é muito difícil. Você tem um outro problema que é gestão de pessoas. A gente está numa Legislação fase de, trabalhista. de transição geracional de trabalho, do que é trabalho. Por exemplo, as novas gerações não têm o trabalho como centralidade da vida. No entanto, a nossa geração tem, que a gente trabalha mais do que vive. Então, como é que você consegue conciliar essas gerações de uma geração mais jovem que tem outros aspectos da vida, com uma geração né, mais velha, que traz uma outra perspectiva do mundo do trabalho. Então, a gestão de pessoas hoje, para mim, é um grande desafio para as corporações. A gente tem muita dificuldade também no Brasil em relação à tecnologia, né? Quando eu olho o processo da pandemia, a gente entrou num processo difícil de transição, de transformação digital. A gente sempre foi muito analógico. O festival era analógico, Ah, né? é. Você migrar para o digital, formar novas Fundamental. profissões. Hoje você olha as big techs, hoje você olha as plataformas de streaming, a forma como se produz conteúdo, como se consome conteúdo. Sim. Então, a gente entender um processo evolutivo da inteligência artificial frente a
tudo que a gente tem de infraestrutura no Brasil não tem um delay ali, a gente não consegue equiparar as duas coisas entre a evolução da tecnologia frente à estrutura. Então, acho que a gente tem essas barreiras para olhar e que vai atravessar o nosso dia a dia, né? Sim. Mas tem muitos contextos, do subjetivo à transformação digital, a gente tem... Nesse lugar da transformação digital e da inteligência artificial, que a gente está falando muito dentro desse contexto, o que eu vejo, e que talvez é uma oportunidade, é essa questão de ampliar o repertório. Quanto mais repertório você tem, melhor você vai lidar com a Sim. inteligência artificial. Como é que você vê isso? Como é que a gente amplia esse repertório? Você tem uma jornada incrível, porque você está sempre abrindo uma porta, né, de Sim. repertório. Cara, O que você daria de... com interesse, você precisa se interessar, né? Ser curioso, assim. Eu não era da área tecnológica, mas eu gosto, assim. Então, por exemplo, a gente criou no ano retrasado um jogo pro Fortnite, que foi colocando Zumbi dos Palmares e Olha, Dandara, que são personagens brasileiros, sim, né? super. Dentro de um jogo, com skin, com avatar, com tudo. Porque eu falava assim, cara, se é um universo onde as pessoas estão do game, eu não sei se vocês sabem, mas tem pesquisas que falam que o maior consumo de games no Brasil é a população negra. E os jogos brasileiros não reflete isso nos Olha, que personagens, não interessante. reflete no storytelling, né? Eu falei, não, então eu quero entender e criar. E aí me juntei com uma turma de jovens, né? Salve Games, e a gente criou um game pro Fortnite. Então, no ano passado, inclusive, a gente fez a feira no Metaverso. Foi a primeira experiência brasileira de criar um festival no Metaverso, com transmissão de show, com Uau! transmissão de Nem consigo talks. entender o que é isso. Me conta. É um universo um universo paralelo tecnológico que a gente conseguiu transmitir através de avatares. Então, você entrava na Feira Preta com o seu avatar que você Na minha criava, casa. sentava na sala de palestras, assistia as palestras, assistia os shows e interagia com as pessoas que estavam sentadas, com os outros avatares que estavam sentados do seu lado, conversando. E era um público não só do Brasil, mas de fora, super querendo saber que música era aqueles, o que estava acontecendo. Então, eu não sou uma especialista em tecnologia, mas quando a tecnologia atravessa meu dia a dia, eu procuro entender. Eu não sei, mas eu vou saber, eu vou procurar Se saber juntar me alguém. juntar com quem sabe e Exatamente. vou criar soluções, entendeu? Uau! Que interessante. E foi ótimo? Muita gente? Foi maravilhosa essa experiência. E Uau! eu quero Uau! continuar fazendo coisas no metaverso. Tentei fazer coisas de NFT, mas não evoluí, essas coisas de Eu acho que blockchain. NFT tá Mas um eu vou. pouco. Não, acho que não. Flopou. Flopou. A No gente vai Brasil, flopou. apostando, mas não vai apostando tanto. Me conta um pouco o que você vê como o Brasil potente. Obviamente, a tua trajetória já falo, mas assim, o que você olha assim, como a gente deveria realmente acionar, dar valor, reconhecer, conhecer mais? Cara, primeiro as pessoas, que faz esse Brasil ser muito potente. E segundo, a cultura. Eu acho que a gente olha muito pouco para a nossa cultura, como um soft power, entendeu? Que é você olhar o que foi construído da brasilidade e poder transformar isso num grande movimento e mostrar para o mundo. E a partir daí criar uma estratégia, né, de geração de emprego, de dinheiro, de uma série de coisas. Eu acho que a gente cuida muito pouco disso, né? Eu vejo os outros países, a Coreia, né? Coreia Como tá o fazendo um Brasil trabalho consome incrível, a cultura incrível. coreana. Minha filha de 12 anos, Exato. ela, né, os quadrinhos, tudo, é Impressionante. impressionante. A música, a estética visual. A gente tem isso de sobra. De sobra. De sobra. A nossa de música sobra. brasileira foi pro mundo, mas a gente não capturou Não, isso. a gente E deixa valor na mesa, né? os festivais que acontecem no Brasil, tudo que acontece, a cadeia produtiva de tudo isso que acontece, olha, né, a Fernanda Montenegro agora, tudo, né, o filme, mas a gente não olha para isso de maneira estratégica. Meu sonho é Margarete Menezes como ministra da Cultura com Geraldo Alckmin, que é da indústria, sabe? A cultura tem que estar no MDIC, no Ministério da Indústria, a gente Total. falando sobre a Exatamente. tributação que tem que diminuir para a indústria criativa, como é que a gente vai levar para o mundo a cultura Funcionar, brasileira, exatamente. as festas populares que a gente tem no Incrível. Brasil. Então,
eu acho que a gente perde por não É. reconhecer a nossa Com cultura. certeza. E o Brasil é o que mais manda gente, né, para fora. Você viu o South by South, Então, a maior tudo delícia, você vai para maior você vai pra lá, delegação. você Fala, tem gente, brasileiro. volta para cá, a gente tem tanto aqui, né? Fica lá todos os patrocinadores. Não, eu fui 2 anos seguidos e eu vi mais brasileiro do que eu falei assim: "Gente, para encontrar os brasileiros, eu não vou investir tanto dinheiro, deixar meu dinheiro lá para". Exatamente. Tipo, isso é maravilhoso, eu vou lá, vou contar a experiência, É, mas assim, Brasil, a gente tem eventos maravilhosos aqui que a gente maravilhosos. precisa fortalecer o Brasil. Vamos Exatamente. embora fortalecer o Vamos Brasil, embora, gente. tá na Fazer o hora, né? nosso aqui. Exatamente. Como diz Fernanda Torres, o Brasil presta muito, tem tanta É. coisa maravilhosa, né? Então, eu acho que isso eu acho que é um ponto que a gente está trabalhando muito no festival no Faz e Fala, né? Uhum, Que eu acho que se a gente. E é um momento agora, porque sempre. O Brasil é sempre aquele país do futuro, né? uhum. E acho que agora basta, né? Chega agora, Não, vamos esse futuro fazer. já Hein? tá no dia, tá no agora, o Tá. futuro tá no agora. O futuro está no agora. Aliás, a gente fala essa frase direto, assim. Me conta quem são os seus mentores? Uma coisa que a gente vê muito também, essa questão de mentoria, de ter os ídolos. Quem são os seus? Quem são as pessoas que você olha e fala, caramba? Cara, eu gosto disso porque é a empreendedora que eu tô lá fazendo coisas e a forma como ela conta a história, como ela lidera, vai me inspirar e vai me Então, influenciar. é, Dela, né, da quilombola que tá lá, que eu tô interagindo com ela, até as grandes referências, né, de uma Michelle Obama, de uma Oprah, de pessoas brasileiras, da Luísa Trajano, que é maravilhosa também, a Sueli Carneiro, linda, Cida Bento, minha grande referência, né, minha mestra, eu falo minha mestra com carinho. A gente tem muitas referências aqui no Brasil que ajudaram a mudar o ponteiro. Me inspira a história de mulheres que mudaram a história. Você é uma dessas mulheres que mudaram a história dentro do campo da publicidade. Então, quais são as mulheres que mudaram o ponteiro do Brasil? E a exato. gente tem, cara, muitas mulheres que cotidianamente, famosas ou não, têm mudado o Sim, ponteiro no sim, Brasil. O Brasil precisava cuidar melhor das suas mulheres, sim, entendeu? sim. Deixar a gente liderar, parar de ter medo e deixar a gente ascender e liderar também, fazer uma liderança compartilhada, Sim. porque o dia que a gente tiver mais mulheres liderando, eu acho que a gente vai ser mais esse Brasil do futuro, entendeu? Esse aspiracional que a gente tanto deseja. E recontar a história do Brasil, uma coisa que a gente está no momento de recontar essa história, né? De alinhar essa história das nossas origens, Uhum. essas origens, né, brasileiras. Você acha que a gente está conseguindo recontar a nossa história de uma forma mais unificada, mais Não, íntegra, mais. não. Ainda não, ainda é muito nós e eles. Não, eu acho que porque a gente não está dando oportunidade para muitas vozes contar essa história. Poucas pessoas estão contando essa história. Eu tenho o TED da Chimamanda, que é uma nigeriana, que É ela fala de perigo de uma maravilhosa. única história. É lindo. E às vezes as pessoas que têm poder, porque você contar a história é você ter poder. É uma Quando você narrativa tem de o poder. microfone, você tem o poder, né? E a gente não tá deixando espaços para que mais pessoas contem essa história. E o Brasil precisa reconhecer isso. Eu acho Precisa que a reconhecer. gente ainda falha nisso. Quando eu olho, por exemplo, o COP que vai ter em Belém agora, com todo o movimento que está acontecendo para lá, com grandes shows, com grande. Eu fico pensando, será que é isso? Entendeu? Será que não era essa galera que tá lá que deveria criar, Que é maravilhosa, né? que A cultura deveria. da E a gente Amazônia. só aqui como espectador e apoiador, investidor, e deixar que emergisse de fato, que é aquela região que é a Amazônia, não de lá para cá, mas Sim, eles, sim. sabe? Então eu sinto falta. Eu sempre falo que o Brasil precisa fazer constelação sistêmica, cara. Tem Que é que. colocar, A suas família. matrizes É e a gente verdade. trabalhar sistemicamente para a gente reconhecer Valor, né? valor e reconhecer que cada um no seu quadrado, amor, Exato. sabe? E que cada um gera valor para o outro, né? É, Porque se separar, não vai é. dar ruim, né? Não, já deu, assim, já. Meu marido fala, o Brasil não deu certo. Eu falei, não, o Brasil vai dar certo. Porque também, olhando 30 anos atrás, eu voltei para o Brasil, morei fora há 30 anos. Eu acho que mudou Ah, muito. não, mudou muito, né? Não Não é outro mudou? Brasil, Eu com gosto de certeza. ver que o Brasil, Sim, sim. Agora, tropeços, mudou. mudou e a gente precisa reconhecer o que fez mudar o Brasil, avançar, sobretudo isso refletir nas empresas, é o campo do ativismo.
a militância da é. população. E eu não estou falando nem só de militância negra. A questão do feminismo, a questão LGBTQ, a questão negra. O fato dessas pessoas começarem a falar, quero ser ouvido, reconheça a minha especificidade e ir para a internet, fez as empresas pararem e falar, olha, eu preciso olhar para isso de uma outra forma. Se o Brasil é 50% de população negra, eles precisam olhar. Óbvio. Quem é essa população? Como é que você vai criar um produto para cabelo, que eu lembro da minha época lá atrás, dome seus cachos. Você Não, não tudo. tem mais esse tipo de comunicação Sim, hoje, sim. mas precisou que mulheres negras fossem para a rua para poder falar sobre isso. O mês de julho, né, as empresas se mobilizando para a questão LGBTQ, foi por conta de muitas paradas, né, do Sim, orgulho, quando- né? Então, se não fosse todos esses movimentos ativistas, não chegaríamos o que a gente Sim. tem hoje. Esse movimento ativista, ele vai sim transformar o capital. Total. O capitalismo, Precisa evoluir, né? O é, capitalismo precisa evoluir. ele vai. E hoje a gente fala na pauta do capitalismo consciente. Precisamos evoluir nisso. Precisamos evoluir. Mas já tem isso como uma perspectiva, entendeu? Você acha que a gente. E aí, uma discussão que eu tenho um pouco, uma visão que tem esse lugar da fala, né? Que é uma coisa que veio importante para trazer esse ativismo fundamental, tipo cota, né? Eu acho que é importantíssimo. Mas você acha que a gente está entrando já nessa maturidade do diálogo? Você acha que a gente Não. está. Ainda não. A nossa força seria muito bom o diálogo, né? Mais do que. Não, Não seria. polarizar mais, né? Eu acho que as polaridades, assim, elas foram importantes para construir o que a gente tem agora. Porque se não fosse a gente que construiu a Feira Preta lá atrás e fazer esse lugar do processo de fortalecimento de identidade, não teria um mercado de consumo para a Sim, população não negra há no dúvida, Brasil. não há dúvida. Só que a gente ainda não resolveu, entendeu? Então, a questão não é a polaridade hoje. Você acha que não? Por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, que esse backlash, né, do woke, e das empresas tirando a diversidade do foco, não é uma questão de polarização excessiva porque não tem certo, tem uma conversa que a gente não pode entrar nessa polarização, né, porque senão anda para trás em vez de andar para frente. Mas sim, eu entendo que você está trazendo aí essa perspectiva da polaridade em relação ao processo de retrocesso. Mas o que está posto não é só o que eu gosto ou o que eu deixei de gostar. Eu gosto de você ou não gosto de você. Ele está Sim, não é ele tá sobre isso. muito, muito maior que isso. Por exemplo, eu falo que a gente, enquanto população negra, avançou muito, mas a gente parou na perspectiva da representatividade. Então, ainda não está no momento de diálogo, porque a população negra não acessou lugares de poder, a gente não mudou a estrutura. Não, isso não há Então, dúvida. eu acho que a palavra, não sei se a palavra é polarização ou polaridade. Talvez a gente tenha que cunhar um outro conceito. Talvez. É porque o clima entrou nisso também, né? Não, o O mundo clima vai acabar, não vai acabar? Gente, é tem fatos e dados. um clima binário. Entendeu? E eu acho que o que a gente precisa agora é repactuar. Repactuar. Que é olhar aonde a gente chegou, porque o que aconteceu foi que a gente negou durante muito tempo o racismo. De repente, a gente vê que sim, é um país racista. Não há dúvida. Consegui me enxergar, mas o que eu faço com essa informação? Sim. Essa é a grande questão. Nos Estados Unidos, durante muito tempo de ações afirmativas, quando a Corte Supremo fala, a partir de agora não, né, com todos os movimentos que aconteceram, o que os Estados Unidos vai fazer agora? Sim. Né, como é que a população negra, qual é a nova pauta, qual é a nova agenda Exato. da população negra Exato. em relação a um processo de falar, não, é inconstitucional, entendeu? Então, a gente precisa cunhar um novo conceito, que eu não sei se se a palavra é polarização, né? A gente pode definir agora, mas qual não é ajuda, esse novo conceito que a gente precisa trazer para o momento que a gente está vivendo agora? E olhar para o Brasil, né? Para chegar no diálogo, né? Para chegar no diálogo. Eu sou da perspectiva da coexistência, assim, não quero ficar na alternância de poder. Ora eu tô aqui, ora não. Exato, A gente precisa coexistir, eu exato. preciso
ser valorizada pelo De que eu igual para sou, igual. com a minha história, você precisa ser valorizada e a gente constrói pontes para fazer o que precisa ser feito, Exatamente. entendeu? Agora, quando a gente fica numa relação hierárquica de poder, que é o que a gente ainda tem hoje, Sim, quando eu vejo o jogador né, não, recentemente do que aconteceu é e olham para incrível. ele, chamam ele de macaco e gospem na cara dele, Deus não meu. está resolvido, Não, né? não, não, longe de estar resolvido. Ah, Acho que é isso. Acho que a consciência veio. Agora a gente precisa dar um grande passo, porque realmente é uma questão que o Brasil sofre e olhar, né, assim, olhar sob a perspectiva do que isso é a nossa matriz tão forte, tão com tanto valor, né? Como é que a gente pode olhar isso de uma forma diferente e andar para frente também, né? Porque eu acho que sim. me conta um pouco, a gente está aqui no final da nossa conversa. Você quer. Qual o grande trunfo que a gente tem? E aí, olhando o lado positivo, a gente sabe, né? Uhum. A gente tem consciência de que a gente tem que andar muito. Mas que trunfo você gosta? O super trunfo do Brasil, a gente olhando brasilidade, sem se comparar, né, com outros países. Qual é o Acho, nosso super trunfo? acho que o grande trunfo foi a gente construir essa história e chegar até aqui, né? É, o que precisa agora é a gente celebrar o que a gente construiu, porque tem complexidade, mas tem muitas coisas boas e repito, né, repactuar para seguir em frente, entendeu? O que tem acontecido nos Estados Unidos, essas coisas da desistência, isso é realidade americana, não é realidade Exatamente, brasileira. exatamente. Então, com tudo que lá influenciou aqui, como que a gente chegou, o que está acontecendo agora e como é que a gente repactua o futuro? Eu acho que o que a gente tem é a gente. É a música do Emicida, tudo que nós tem é nós. É maravilhoso. Entendeu? A gente tem a E ele faz gente. muita ponte, né? A gente tem a gente agora, e É. do E gente contexto de bonita, agora. né? Gente Como é que a gente talentosa, avança? gente Porque bonita. é isso, a gente teve uma ampliação de consciência Teve. nesses últimos, sobretudo depois da pandemia, tem muitos aliados para muitas Super, causas. super, Então, super. como é que a gente pega esses aliados, né? Eu só quero saber o que pode dar certo, não tenho tempo a perder e vamos. Exatamente. Aliás, essa eu acho que deve ser a nossa temática agora, né? Só pode saber que. Conta um pouco do seu livro. Eu também tenho um livro. A gente vai. Conta. Então, eu fui convidada pela editora HarperCollins, que é uma editora internacional, e ela falou, Adriana, você tem que contar a sua história. Eu falei, mas eu não tenho habilidade da escrita, eu não sei escrever. Não, isso eu não nasci com esse dom Eu da também. escrita. Eu e você. E aí a gente fez uma história muito legal, que foi uma É, roda de escrita. A gente trouxe três mulheres, eu e mais três mulheres, que quatro legal. mulheres que se debruçaram em contar a história do Brasil a partir da lente da Feira Preta. Então, não é a história da Feira Preta ou só a minha história. Começa em primeira pessoa, né? Eu contando a história da minha família, mas como que aconteceu de maneira macro influenciou na minha história e na história da Feira Preta. Então, a gente fala das questões do movimento negro brasileiro, da Frente Negra, fala da revista Raça, fala de todos os movimentos que foram Maravilhoso. acontecendo emancipatórios no Brasil e como a Feira Preta foi atravessando todos esses movimentos e se transformou numa tecnologia brasileira. Que incrível. Estou E eu quero animadíssima. te... Vamos botar aqui. Quem não leu, leia. Preta Potência, maravilhoso. E eu estou aqui para te dar o meu livro Ah, que também. ótimo. Que também eu tenho a mesma questão. Todo mundo falava, escreve um livro, escreve. Eu falei, gente, eu também não escrevo, sou designer, minha questão é visual. Mas aí parei e resolvi fazer isso porque essa revolução do branding, na nossa visão, é a questão de revolução do Brasil também, né? A revolução dos valores, de entender o que é valor, o que não é valor, como é que a gente pode potencializar. Eu sempre falo que somos a 19ª economia do planeta, mas a gente deixa tanto, né? Não temos nenhuma marca nas 100 mais valiosas, não temos nosso carnaval, nossa música. Pode muito mais, né? Então a gente, como brasilidade, precisa entender que é uma evolução constante, entender Sim. o contexto e ir para frente, não ficar, né, para o lado, para o outro, não, para frente que a gente segue. Então, para você, Muito a obrigada. revolução também, né, de Adorei. certa forma, que a gente está trazendo também de reconhecer o valor da brasilidade e trazer essa consciência de que a gente precisa expandir nossas esferas, e é isso o podcast, o valor da brasilidade. A gente está fechando aqui essa nossa primeira conversa. É muito legal porque a Adriana está nos ajudando, né? No nosso festival Faz e Fala, a gente tem 5 curadores
e a gente trouxe a Adriana para fazer essa curadoria da inovação social, né? Que eu acho que é uma questão que ela vem trabalhando de uma forma incrível, e uma das trilhas do Festival Faz e Fala vai ser sobre impacto e gerar esse lugar de conversa, de abrir a mente, né? Porque eu sempre falo que se aprender algo, e acho que a gente tem isso em comum, a curiosidade, assim. Tem algum desafio? Vamos procurar saber, vamos se abrir. Então, a Adriana está fazendo uma curadoria incrível da trilha de impacto social. Tenho certeza que vocês vão adorar, porque esse é o caminho, né? Das conversas, das pontes e não dos muros. Então, super obrigada pela sua presença e vamos juntas aí fazer essa revolução de valores no Brasil, que a gente tem muita potência ainda para. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz por a gente fazer essa prosa aqui. Muito bom, obrigada.